Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 49 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é integração por substituição. Substituição é uma das técnicas de integração, né? Nessa live eu vou resolver 4 exercícios. Todos a gente vai resolver usando a técnica de substituição. Esses 4 exercícios foi uma aluna que passou para mim. Então, se você tiver alguma listinha também que está travando você, põe aqui nos comentários, então me chama nas redes sociais, tá? Porque eu vou te ajudar. Então, bora começar com uma introdução. O que é integrais por substituição? Basicamente, integração por substituição é a regra da cadeia ao contrário. Vocês lembram daquela regra da cadeia que a gente estuda lá em derivadas? A gente sabe, né, que integrais são as derivadas ao contrário. Então, se eu quero calcular a integral de 2x, eu penso, o que eu derivo que dá 2x? Aí a resposta é x ao quadrado. Se você perguntar, o que você deriva que dá isso? Vai ser exatamente a regra da cadeia. Enfim, quando você tem uma função dentro da outra e do lado de fora você tem a derivada dessa função, você vai usar a técnica de substituição. Você vai chamar o g de x de u. Normalmente os livros usam u, mas você pode usar a letra que você quiser. Vou usar a, tá bom? O a vai ser o g de x, e se você derivar o g de x, vai dar g de x dx. Então, a gente vai fazer uma substituição. Onde tem g de x eu coloco u. U não, nesse caso eu coloquei a. Então vai ficar o f de a. E esse termo aqui, o g' de x dx, vai ser dA. Então, essa técnica é importante para você passar em cálculo de primeira. Antes de aprender a técnica de substituição, normalmente a gente estuda as integrais imediatas, né? São as regras de derivação ao contrário. Depois de integrais imediatas, a gente começa a estudar a regra de substituição. Isso aqui é muito comum nas provas. Muito raro cair questões de integrais imediatas na prova. Agora, substituição cai com muita frequência. Então é importante você aprender essa técnica. Olha só. Depois que você faz essa substituição para A, perceba que a primeira regra é que não pode ter x. O x foi eliminado. Ok? Se sobrar algum x ali, você não fez a substituição direito. Todo mundo tem que virar A. E, para você conseguir resolver essa nova integral ela tem que ser possível de ser feita. Porque muitas vezes a gente tenta substituir, só que a nova integral fica mais difícil que a anterior. Aí não faz sentido. Você consegue substituir, mas não consegue resolver. Não é todo exercício que a gente resolve por substituição. O que não é substituição? Eu vou colocar alguns exemplos aqui em que, se você tentar resolver por substituição, vai dar muito ruim. Esses 4 exemplos aqui são questões clássicas de integração por partes. E aqui, se você tentar fazer por substituição, não vai dar certo. Aí pensa comigo, para você aplicar a técnica de substituição, você vai chamar o x ao cubo de u, e aqui do lado de fora teria que aparecer um 3x2, que é a derivada do x ao cubo. Mas isso não acontece. Então, é interessante você bater o olho e já saber se vai dar certo ou não. Porque isso vai fazer você passar em cálculo de primeira. Você bate o olho na integral e já sabe qual técnica vai dar certo e qual não vai dar. Então isso que eu vou tentar explicar nessa parte. De cara, não vai dar para fazer por substituição. Que a derivada de x ao cubo não é x. Tá? Eu vou te mostrar por quê. Na verdade, você consegue substituir, mas você não consegue resolver a integral. Então, vou chamar o x ao cubo de a. Aí você deriva. A derivada vai ser 3x² dx.
O que nós temos aqui? Ó? X dx. Então, eu tenho que isolar o x dx desse termo. Isso aqui eu posso separar como 3x vezes x dx, certo? Então, quem é x dx? Vai ser dA dividido por 3x. Aonde tem x dx, eu vou escrever dA dividido por 3x. Aonde tem x ao cubo, eu vou escolher A. Então, bora substituir. Olha o que vai acontecer. Vai sobrar um x. Todo esse termo que eu estou colocando em azul vai virar dA sobre 3. E esse termo que eu estou colocando em amarelo vai virar A. Essa é a substituição que a gente vai fazer. Então vai ficar E elevado a A vezes dA sobre 3x. Primeiro problema aqui. Tem um x. Se tem um x, é porque você não substituiu direito. Esse x, ele tem que virar A também. Então a gente pode fazer isso aqui. Ó. A não é x ao cubo? Se A é x ao cubo, você pode isolar o x. O x é a raiz cúbica de A. Então, essa integral passa a ser E elevado a A dividido por raiz cúbica de A dA. Agora, pensa comigo. A gente fez a substituição. Né? Não tem x mais. O que você prefere resolver? A integral de x é elevado a x ao cubo ou a integral de E elevado a A sobre a raiz cúbica de A? O resultado vai ser o mesmo, né? A gente fez uma substituição aqui de variáveis. O resultado é o mesmo, mas a gente não consegue resolver nenhuma das duas. O principal fundamento para você resolver esse tipo de integral não é simplesmente substituir. É você substituir e chegar numa integral que você sabe resolver. Então, não adianta nada você substituir e chegar numa integral mais difícil que a anterior, uma integral que você não sabe fazer. Você faz isso, perde tempo na prova e não vai passar em cálculo de primeira. Então, você tem que entender o padrão. Qual que é a lógica aqui? Quando você vai usar a substituição? Quando a derivada do que você chamar de A estiver do lado de fora. Qual que é a derivada de x ao quadrado? De x ao cubo? 3x ao quadrado, né? Então, se aqui fosse 3x ao quadrado, aí sim, a técnica de substituição daria certo. Então, no exercício que a gente vai fazer, começa a pensar. Eu vou chamar essa função aqui de A porque a derivada dela está sobrando. Se você começar a pegar essa visão, os exercícios de substituição vão ficar simples de resolver. Quais tipos existem? Pessoal, tem vários tipos de integrais. Tem as imediatas, tem partes, frações parciais, tem substituição trigonométrica, tem as integrais trigonométricas também, substituição trigonométrica, tem vários tipos de integrais. Tem outros tipos também mais avançados que eu não vou nem colocar aqui. Eu vou focar na técnica de substituição. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que entender quais são os padrões na matéria de cálculo. A gente está focando aqui nas integrais, mas você pode usar essa técnica para limites, para derivadas, série e sequência, enfim. Agora, olha que legal. Dentro de substituição, você também existem padrões. Depois de fazer centenas de exercícios, eu descobri 4 padrões de substituição. Isso você não vai achar nos livros, porque é uma coisa que eu inventei depois de fazer centenas de exercícios. Tá? O tipo 1 é o foco dessa live. O tipo 1 eu chamo de derivada fora. É quando, olha só, é ln de x. Qual a derivada de ln? 1 sobre x. Você tem 1 sobre x sobrando. Então, quando a derivada está fora, é óbvio a substituição. Você consegue imediatamente ver. Depois de pegar uma experiência inicial, você começa a enxergar a substituição de cabeça. Agora vem o tipo 2. O tipo 2 eu chamo de ax mais b. É quando você usa substituição de cabeça. Isso aqui faz você passar em cálculo de primeira. Sério. Esse tipo 2 é muito legal. Porque quando você começar a estudar as integrais mais avançadas, como frações parciais, substituição trigonométrica, né? Quando você resolve uma integral mais avançada, normalmente depois de você aplicar a técnica, você chega numa integral que é uma integral por substituição. E quem sabe
resolver a integral por substituição de cabeça ganha muito tempo. Então, esse tipo 2 aqui, os meus alunos adoram. Você faz esse tipo de integral aqui de cabeça, tá? É muito legal. E você pode aplicar para várias integrais diferentes. Então, esse aqui foi só um exemplo, tá? O tipo 3 é a técnica da manipulação. É quando substituição, você pode resolver por substituição, mas você tem que manipular um pouco antes. Esse é o caso aqui do seno ao cubo vezes cosseno ao quadrado. Olhando assim, você não consegue substituir, mas quando você manipula um pouco a expressão, fica bem claro onde que você vai chamar de U, de A e de A, entendeu? É só manipular um pouco antes. Um outro exemplo disso é a integral de secante de x. O que se deriva da secante? Não é imediato. A substituição também não é imediata, mas se você manipular um pouco, você consegue ver. Esse é o tipo 3. E o tipo 4 é o mais divertido. É quando a substituição não está evidente. Tá? Esse tipo de questão, por exemplo, a substituição não é evidente. É um padrão de exercício completamente diferente. Tá? Esse aqui é mais raro de cair, mas já vi cair nas provas. Então, para você passar em cálculo de primeira, eu sempre recomendo os meus alunos a estudar exercícios semelhantes e repetitivos antes de mudar o padrão de resolução. Então, o que você pode fazer? Pega o tipo 1 de substituição, resolve de 10 a 15 exemplos. Pega o tipo 2, resolve de 10 a 15 exemplos. Pega o tipo 3, resolve de 10 a 15. Pega o tipo 4. Entendeu o que eu estou falando? Não pega um exercício de substituição, depois pula para frações parciais, depois faz exercício de limite, aí vira uma bagunça. Você tem que fixar a matéria primeiro, para depois começar a misturar as questões. Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Eu acredito que isso aqui acontece com quase todo mundo. Medo de tomar pau em cálculo. Quem nunca conheceu alguém que tomou pau em cálculo? Né? Sempre tem um coleguinha ou outro que reprovou no cálculo 1. Eu conheço um aluno meu que fez umas aulas comigo uma vez, ele reprovou no cálculo 2 4 vezes. Inclusive, foi esse aluno que me passou um livro de provas antigas daquele professor. Enfim, eu acho que o medo da reprovação de cálculo é muito comum. Quando eu fiz cálculo lá em 2015, eu também tinha muito medo de não passar em cálculo. Eu comecei a matéria de cálculo lá em 2015, no curso de Engenharia Civil. E eu cheguei 3 semanas atrasado. O professor já estava escrevendo aquele tanto de conta no quadro. Eu sempre fui bom em exatas, sabe? Matemática, química e física. Só que aquelas coisas que o professor estava escrevendo eu nunca tinha visto antes. E eu passei um aperto, porque eu tentei procurar um caderno dos colegas, não consegui, porque eu não conhecia ninguém na sala. Aí eu conversei com o professor, ele falou assim, ó, fica tranquilo, vai lá na biblioteca e pega o livro do Sturt. A matéria tá toda lá, bem explicadinha. Aí eu fui na biblioteca todo feliz, né? Vou recuperar as 3 semanas de aula que eu perdi com o Sturt. Cheguei lá todo feliz com o livro de cálculo. Você já conhece esse livro de cálculo do Sturt? Normalmente, acho que a maioria dos alunos estuda com ele, né? Galera, eu não sei vocês, mas esse livro, quando eu comecei a fazer cálculo, eu não entendia nada. Eu não entendia nada desse livro, sério. Eu ficava completamente assustado. Até aquele exercício mais simples, sabe aquele exercício resolvido? Ele acabou de explicar uma matéria, tem um exercício resolvido na sua frente, nem esses eu consegui entender. Aí foi uma loucura, quase que eu desisti do cálculo 1. Mas eu não desisti. Eu não desisti porque eu fiquei pensando assim, imagina a vergonha que eu vou passar se eu contar para meus colegas, meus pais, que eu tomei pau na única matéria que eu era bom. Porque português, geografia, eu sempre fui mais ou menos. Aí eu falo que eu tomei pau em cálculo. Foi isso que me motivou, entendeu? Eu falei, não, eu não vou tomar pau nessa matéria, não. Eu comecei a estudar o dia inteiro. Eu fiquei louco, assim. Até estudar fim de semana, ficando na biblioteca até 11 horas da noite. Eu sempre fechava a biblioteca. Estudei demais. Aí depois de fazer um monte de exercício, olha, eu não sou inteligente. Eu não sou aquele aluno que assiste a aula e nem anota nada e já fecha as provas. Porque tem gente que é assim. Eu não sou esse tipo de aluno. Mas eu sou esforçado. Eu tenho uma paciência para fazer o exercício que você não acredita.
Eu pego um exercício que eu não consigo fazer, aí eu vou tento de novo, tento de novo, tento de novo, tento ali umas 10 vezes. Entendeu? Até acertar. Eu sou assim, eu começo devagar, tal, aí beleza. Eu consegui fazer um exercício, em vez de pegar um outro exercício, não. Eu vou pegando exercícios parecidos, só que dessa vez eu vou fazer mais rápido. Entendeu? Eu normalmente faço isso, só que tem que ter muita paciência, né? Eu lembro que o meu caderno de cálculo 1 deu mais de 650 páginas de tanto exercício que eu fiz. Aí eu comecei a descobrir padrões. Padrões. Quando você faz uma coisa repetitiva por muito tempo, é natural, o nosso cérebro começa a procurar padrões. Então, depois que eu identifiquei esses padrões, tudo começou a ficar mais fácil. Porque eu pegava um exercício de limite, por exemplo, e em vez de ficar errando, tentando fazer, errando, eu pensava assim, esse limite é de qual tipo? Ah, esse aqui é do tipo 3. E do tipo 3 é assim que faz. Aí eu já resolvia e acertava na hora. Entendeu? Porque eu já tinha um modelo de resolução na minha cabeça. Então, eu comecei a pensar assim, nossa, se o livro ou os professores tivessem passado esses padrões, eu não ia precisar de ficar horas estudando do jeito que eu fiquei. E foi por isso que eu comecei a dar aula. Eu comecei a passar esses padrões para os colegas de sala e a galera começou a ir bem na prova, começou a fazer os exercícios sem ficar horas estudando. Ele simplesmente pegava os padrões que eu descobri, aplicava os padrões, ia bem na matéria sem ter que estudar, sem ter que fazer vários exercícios. Aí que esse mundo de aulas de cálculo começou. Foi de forma bem natural. Eu nunca pensei que eu ia ser professor, ficar dando aula. Foi uma coisa bem sem querer. Foi sem querer que eu comecei a trabalhar com isso. E hoje eu estou aqui para ensinar qualquer aluno a passar em cálculo de primeira. Então você que está com medo de reprovar em cálculo, você está no lugar certo, tá? É normal, tá? Todo mundo que é da faculdade fica com medo. Tem gente que já até aceita que já vai dar uma pau no cálculo 1. Mas eu estou aqui para te mostrar um mundo paralelo, tá? Porque se você usar as técnicas que eu estou te ensinando, passar em cálculo de primeira vai ser comum na sua vida, tá bom? Bora começar. Questão número 1. Galera, x ao cubo mais 1 está dentro da raiz. Normalmente, o que está dentro é o que você vai chamar de u, tá? Vai tentando pegar esses padrões. Eu vou usar u, mas você pode usar a letra que você quiser. Então, u é x ao cubo mais 1, aí você deriva. Derivado de x ao cubo é 3x ao quadrado, dx. Pronto. Aí, olha o que está sobrando. Está sobrando x ao quadrado dx. X ao quadrado dx é igual a quanto? É isso que eu quero saber. Você tem que isolar o x ao quadrado dx. Então, pega esse 3 e passa para o outro lado dividindo. Vai ficar du dividido por 3. Beleza? Agora é só substituir. Aonde tem x ao quadrado dx, eu coloco du sobre 3. Aonde tem x ao quadrado mais 1, eu vou escrever u. E vocês vão perceber que depois de fazer a substituição, a integral vai ser imediato. Olha só. Vai ficar a integral. Raiz disso vai virar raiz de u. E x2 dx vai virar du sobre 3. Pronto. Isso é uma integral imediata. Tira 1/3 e raiz quadrada de u pode ser escrito como u elevado a meio, né? É só aplicar a regrinha do expoente. Vai ficar 1/3, u elevado a meio mais 1. Vou escrever com decimais que fica mais fácil. Porque meio é 0,5, né? 0,5 mais 1 dá 1,5 sobre 1,5. Essa é a famosa regra do expoente. A gente tem que saber as integrais imediatas, né? E tem que colocar a constante de integração. Não esquece disso, não. Beleza, essa é a resposta. Eu vou escrever de novo, só juntando o 3 com 1,5, vai dar 4,5. Pronto. Essa é a resposta. Agora, já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque parou aqui. Chegou nesse ponto, galera, tem que voltar para x. O u não era x ao cubo mais 1? Então, aonde tem u, você vai escrever x ao cubo mais 1 elevado a 1,5 sobre 4,5 mais c. Essa é a resposta final. Fechou?
Bem tranquilo, né? Eu quero que vocês comecem a identificar rapidamente se dá para fazer ou não dá para fazer por substituição. Então, aqui, ó, derivada de x ao cubo é igual a x ao quadrado. Então, na hora, será pensa em substituição. Combinado? Exercício número 2, integral de x, que multiplica 4 mais x ao quadrado, 4 mais x ao quadrado elevado a 8. Você pode expandir esse negócio elevado a 8, usando binômio de Newton. Mas vai ficar uma coisa absurda. Vai ficar tipo uma coisa, mais alguma coisa, mais alguma coisa. Né? Um monte de soma aqui. É uma opção. Mas resolvendo por substituição é mais fácil. Tá? Porque por 8 até dá para fazer. Mas imagine se fosse 80. Aí já não tem como, né? Então, resolve esse tipo de exercício por substituição. Qual que é a lógica? O que está na base é 4 mais x2. E quando derivada de 4 mais x2? 2x, né? Olha o que está do lado de fora. X. Quando a diferença é só um número, a gente consegue resolver. Então vamos lá. Eu vou chamar o que está lá dentro de b. Então 4 mais x ao quadrado é b. Beleza? E se você derivar o b, vai dar, derivada de 4 é 0, derivada de x ao quadrado é 2x dx. Agora, tá vendo esse x dx aqui? É isso que eu quero saber. Então, isola o x dx. Quem é x dx? db sobre 2. Porque eu peguei esse 2 e passei para o outro lado. Então, fechou. Agora é só substituir. Vai ficar integral de isso aqui elevado a 8 vai virar b elevado a 8. Vezes x dx. O x dx vai virar db sobre 2. E olha que lindo. Isso é uma integral imediata. Tira o meio. Eu sempre gosto de tirar a constante. E como que você integra b elevado a 8? Regra do expoente. Vai ficar meio b elevado a 9 sobre 9 mais c. Aí é aqui que a galera trava. Porque se você deixar a resposta assim, seu professor, tem professor que nem considera, tem professor que te dá 0. Você pode juntar o 2 com 9, né? Juntando aqui o 2 com 9 dá 18 no denominador. Mas a questão é que você não pode deixar a resposta em b. Não faz sentido, gente. A gente está calculando uma integral em x, você fala que a resposta é b ao quadrado sobre 18? Não faz sentido nenhum, tá? É tipo assim, deriva para mim x ao cubo. Aí você vai falar que a resposta é 3b ao quadrado. Tá entendendo? Não faz o menor sentido. Então, você tem que lembrar de voltar para x no final. Então, substitui o b de volta para x. A gente escreveu que o b é 4 mais x2. Como nós temos b elevado a 9, vai ficar 4 mais x2 elevado a 9 sobre 18 mais c. Essa é a resposta final. A resposta tem que estar em x, não pode ter b. Já vi muito aluno que deixou de passar em cálculo de primeira, foi mal na prova por causa desse detalhe, né? Parou aqui, esqueceu de voltar para x. Tem muito professor que, por causa desse detalhe, corta a questão inteira. Então, cuidado com isso. Exemplo 3. Eu tenho integral de sino de x vezes cosseno de x dx. Galera, antes de começar o exercício, isso é uma integral imediata? Não é. Não é. O que você deriva que dá isso? Não é imediato. Não é óbvio. Mas o que você tem que pensar? Tá vendo que a derivada de seno é exatamente o cosseno de x? Pronto. Isso que você tem que enxergar. Se você vê esse padrão, é substituição. Se isso não acontecer, aí você tenta a próxima técnica. Normalmente é partes, frações espaciais, né? Tem várias técnicas. Então a gente vai chamar o seno de x de k. Derivada de k, né? Qual a derivada de seno? Cosseno de x dx. E aqui nem está sobrando uma constante, né? É substituição direta mesmo. Olha que beleza. Vai ficar E elevado a seno, onde tem seno eu coloco o k, e o cosseno de x dx vai virar dk. Acompanha a cor aí. Onde tem amarelo, né? Onde está em amarelo eu vou chamar de k. E a parte em azul eu vou chamar de dk.
Aí a gente chega numa nova integral. E essa integral ela é imediata. Qual é a integral de e elevado a k em relação a k, né? Vai dar e elevado a k mais c. Se você quiser passar em cálculo de primeira, não pode esquecer a constante de integração, pelo amor de Deus. Sempre que a integral for indefinida, foi mal. Se a integral for indefinida, você tem que colocar a constante de integração. Tem professor que muitas vezes corta tudo só porque você esqueceu desse detalhe. Então, para finalizar o exercício, a gente tem que voltar para x, né? Aonde tem k, eu vou colocar x. Então a resposta vai ser e elevado ao seno de x mais c. Essa é a resposta. Fechou? Exemplo 4. Esse é o último exemplo que a gente vai fazer. Olha só. Se você derivar o que está lá dentro, vai dar 4x. Olha o que está lá fora. X. Então vai sobrar um 4. Antes de começar o exercício, já dá para saber que a substituição vai ser possível. Tenta começar a usar essa lógica para resolver os exercícios. Então, vou usar uma outra letra aqui agora. M vai ser 2x ao quadrado. Derivo o m, vai dar 4x dx. Só que eu quero saber o x dx. Passo o quadro dividindo. Então, o x dx é dm sobre 4. A parte em azul, que é o x dx, vai virar dm sobre 4. A parte em amarelo vai virar m. Agora é só substituir. Vai ficar seno de 2x ao quadrado. Então vai virar o seno de m. E x dx vai virar dm sobre 4. Isso é uma integral imediata. Tira um quarto. E vai sobrar a integral do seno de m. dm. Qual que é a integral de seno? Aí é imediato, você tem que saber essas regras. O que se deriva que vai dar seno? Menos o cosseno. Muita gente confunde esse sinal aqui também, né? Integral de seno é menos cosseno. Se você colocou positivo, já é. Faltou só a constante de integração aqui. Fechou. Aí agora a gente tem que voltar para x. Ó. Vai ficar 1/4, o menos eu vou do lado de fora, cosseno de m. Só que no lugar de m, eu volto para x. Vai virar 2x ao quadrado mais c. Essa é a resposta. Então, galera, se você quiser passar em cálculo de primeira, você tem que aprender a regra de substituição e, melhor ainda, você tem que saber fazer isso rápido. Porque em muitas provas, por exemplo, essa integral aqui, essa é uma integral mais avançada em que você tem que usar a técnica de frações parciais. Mas depois que você transformar essa integral numa soma, as funções que vão aparecer aqui serão funções do tipo substituição. Então, substituição é considerada uma técnica mais básica. Você vai resolver, por exemplo, uma integral, sei lá, de secante ao cubo de 3x. Um outro exemplo. Aí você tem que resolver por partes esse exercício. E depois que você aplicar a técnica de partes, vai cair em integrais do tipo substituição. Então, é importante você saber bem a técnica de substituição antes de ir para técnicas mais avançadas. Então é isso. Bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu? Na live 49, o foco foi integração por substituição. A gente resolveu 4 exercícios aqui, bem passo a passo. E você pode perceber que todos esses 4 exercícios seguem o mesmo padrão de resolução. Esse é o meu método, tá? Sempre use a técnica de identificação de padrões. Eu comecei explicando o que é a técnica de substituição. É basicamente a regra da cadeia ao contrário. Eu expliquei o que não é, porque essas integrais que eu coloquei aqui, você não consegue resolver por substituição. Você tem que usar a técnica de partes. Mostrei um exemplo também em que você consegue substituir, mas quando você substitui, você chega numa integral mais difícil do que a anterior. Ou seja, mais importante do que saber resolver por substituição. Você tem que saber quando que você usa. Quais são os tipos de integrais? Tem vários tipos. A gente está focando aqui em substituição. E dentro de substituição, eu gosto de classificar ainda em 4 tipos. A gente está
focando nessa live na derivada do tipo 1, que é o tipo em que a derivada está do lado de fora, né? Mas existem outros tipos de substituição também. Passei aí uma dica de estudo, né, para quem está com medo de reprovar em cálculo e tal, e a gente resolveu 4 exercícios bem passo a passo. Essa live foi bem legal. Só toma cuidado, porque se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é suficiente. Pô, como que você integra secante ao cubo de x? Como que você integra 1 sobre seno mais 1 de x? Essas duas integrais aqui são clássicas de prova. E você vai ter que usar técnicas mais avançadas. Aqui também, ó, seno ao cubo vezes cosseno ao quadrado. Isso aqui é um exercício de substituição do tipo 3. Esse exercício aqui é um exercício de substituição do tipo 4. Então, assim, tem muita matéria que eu posso falar aqui. Põe aqui nos comentários se você ficou interessado em algum dos itens que eu coloquei ou se teve alguma dúvida, tá? Podemos falar também sobre aplicações de integral, que é o cálculo de área, tem aquela região do tipo 1, tipo 2, tem também cálculo de volume rotacional, é quando você pega uma área e gira ela em torno de um eixo e calcula o volume rotacional. Tem o método da casca, método do disco, cálculo também de distância, velocidade, aceleração, aplicação de integrais, tem várias, né? Então é isso. Muito obrigado a você que me acompanhou até o final e valeu!